Olá pessoal, boa noite. Essa aula bônus sobre Asclepiades de Londres. Como assim? Bem, há um vídeo que eu já gravei falando sobre o Caio Melvin Tício Zebedeu Júnior. O Caio Melvin era um mestrado em Direito, demorou 7 anos para aprender inglês em Londres. O Zebedeu tinha doutorado em Economia, demorou o quê? 7 anos também para aprender inglês em Londres. Essa foi apenas que receberam. A minha esposa já disse, não que ela era ré primária, mas estudou em 2 anos e meio, ela aprendeu a falar bem inglês lá e hoje trabalha nos mercados lá em Maringá, no norte do Paraná. Mas o que aconteceu com eles e nosso amigo Asclepiades? Pessoas inteligentes, porque quanto mais você usa a mente, mais fácil para você aprender idiomas, né? Aí você lembra de uma criança que não sabe ler nem escrever e aprende vários idiomas, seja na África, qualquer lugar do mundo. Mas e Asclepiades, por que não? O Asclepiades eu conheço há mais de 25 anos. Aí um dia conversando com ele, a gente não chama de Asclepiades, chama de Asca, a família inteira. Eu também já fui padrinho de casamento da irmã dele, tem uns 15 anos atrás. Então a gente tem muita amizade mesmo. Aí ele foi a uma festa lá entre Maringá e Sarandi. Ele convidou minha família. Fui eu, minha esposa, os filhos, né? E também até um cachorro que nós temos, o Maquinho nosso lá. Ele foi, tá. Tá todo mundo na festa lá e ele tava lá conversando com os amigos dele e parece que estava interessado em namorar uma moça lá, acho que é Renatinha de Jesus. Aí no final da festa eu aproximei dele e falei assim, ô Asca, deixa eu falar com você aqui. Aí ele falou assim, ô Asca, eu vi você conversando ali com o pessoal, a sua futura namorada, a Renatinha de Jesus, e as amigas e os amigos, e o que você estava conversando, pelo que eu vi, não é nem português e nem inglês. O que era aquilo? Aí ele foi se explicar. Sabe o que aconteceu, seu bola de Deus? Não sei não. Aí eu achei engraçado. Sabe, foi o seguinte, quando eu estava lá em Londres, ele explicou. Quando eu estava lá em Londres, eu ia aí à escola de inglês, a mesma que a sua esposa ia. De fato, há uma escola lá, chamada na estação Edgware Underground Station. Eu ia deixar minha esposa lá, e geralmente eu encontrava com Caio, Melvin Tício, Zebedeu Júnior e Asclepiades. Só que Asclepiades de vez em quando. Depois eu limpava vidro, porque eu limpava vidro em 210 casas lá dos ingleses. De 2004 a 2013. Tá. E aí depois, o que aconteceu, Asca? Aí eu chegava em casa, eu ia só uma vez por mês. É pouco, né? Uma vez por mês aí na escola. Aí eu conversava com meus amigos, conversava em português. Podia aproveitar um pouco em inglês, né? E assistir a um filme, o filme assistindo legenda em português. Não pode assistir filme legenda em português, que atrapalha pegar sentimento linguístico. Depois eu vou tentar explicar um pouco o que é sentimento linguístico para vocês. E daí? Aí o seguinte, eu ia assistir o jornal do Brasil, tá na Inglaterra, deveria assistir jornal inglês. Para quê? Para praticar o inglês, entender melhor, ouvir mais. Que você tem que ouvir e entender. Fala errado, depois fala certo. É assim que a criança faz. Você aprendeu português? É a mesma coisa para aprender inglês. Aí eu conversar com minha sogra, eu só falava em português. Ó, a sogra dele ela fala inglês. Podia falar um pouco de inglês também com a sogra, né? Eu falo inglês com minha mãe, tinha que aproveitar o tempo. Aí eu falei assim, eu acho que aí não consegue aprender inglês, né? Porque você perdeu tantas oportunidades. Eu falei, aprender inglês é como tirar a carta de motorista. Se tira a carta, ok, é o seu diploma, tem a carta, mas não pratica. Vai dizer que você é um motorista? É verdade. Então, tem que praticar pelo menos 2 ou 3 anos. Por exemplo, você mora em Londres, sabe andar nas neves com o carro? Você está no Brasil, sabe lidar com as enchentes? Você não sabe nada disso? Não é motorista. Porque aprender inglês é a mesma coisa como também é você aprender a andar de bicicleta, falei para ele. Esse tem meu caso. Um dia eu fiquei 20 anos sem andar de bicicleta. Um dia eu peguei a bicicleta do meu amigo, fui andar, certinho, fui, voltei, não caí. Mas para aprender, eu ralei o joelho, ralei isso, como todo mundo, né? Isso foi em 85. Mas até que eu aprendi. Inglês é a mesma coisa, tem que tentar, mas só ficar português, sogra portuguesa, namorada em português, amigo em português, filme com legenda. O sentimento linguístico não pode misturar. O que é sentimento? Bem, quando você chega em Londres, os ingleses já dão uma ideia boa, um empurrão para você entender o que é sentimento. Entra no metrô, cansado, né? 12 horas de viagem mais ou menos Brasil a Londres, e aí? Aquela vozinha lá qual é a vozinha lá do metrô? Mind in the gap, mind in the gap, mind in the gap. Bem, mind, eu já sabia que era mente. Gap, quando eu trabalhei lá na construção, perto de Sorocaba, tinha que fazer os caixotes para fazer os painéis, que era tilt-up, a construção, depois levantava as paredes com os guindastes. Então é uma fissura, um pequeno espaço gap. Então, mind in the gap, mente no buraco, cuidado com o buraco que havia entre o metrô e a estação. Isso é a expressão idiomática que se mostra o sentimento linguístico de cada idioma é diferente. E o que aconteceu com Asclepiades aqui? Ele não estava praticando inglês morando em Londres. Isso acontece com muitos.
mora em Londres e não aprende. Eu estava como o caso dele, fala alguma coisinha, coloquei lá, pá, não sei o que ali, não é nem inglês nem português. Qual é a crítica por detrás? Mesmo morando no Brasil você pode aprender e lá também, mas tem que estudar e praticar. E não precisa estudar muito, uns 10 minutinhos pelo menos, mas não adianta ir à escola e não praticar depois. Isso às vezes acontece. Aconteceu com as Crepíades. O Caio Melvitício Zebedeu demorou 7 anos. Outros que eu conheci lá, que só tinha um segundo grau como minha esposa, em 2 anos e meio aprendeu. Na casa que eu morava havia uma senhora chamada Catherine Clock. Ela sempre dava um pouco de... conversava com minha esposa. Na rua também eu procurava conversar, assim como faz muitos brasileiros. E também tem alguns que não fazem isso, só quer conversar com os amigos. Então, se você quer aprender inglês em Londres, você tem que estudar. Senão você volta lá e bate, pode tirar até um diploma, mas não quer dizer que você fala inglês. É como ter a carta motorista e nunca mais pegar o carro, nem o seu, nem da sogra, nem da namorada, nem do pai. Se você pega uns 2, 3 anos o carro, eu sou motorista, eu entendo como você deve entender isso. Ok, você é motorista, tem a carta e sabe dirigir, mas tem que dirigir por um tempo, uns 2 ou 3 anos. É igual o carro da bicicleta, tem que pilotar a sua bicicleta um pouco, senão não quer dizer que você não sabe andar. Ele está aprendendo, diz que vai voltar para Londres para fazer o mestrado, e já com bom inglês, mas derrapou nesse período porque não aproveitou a oportunidade. Em outras palavras, mesmo morando no Brasil, no Vale de Jequitinhonha, você pode aprender inglês. Seguindo as técnicas que eu vou passar, que me ensinaram, quando eu morei naquela fazenda lá, lembra dos amigos do meu pai? Conversei muito com pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, também da Austrália, isso na década de 90. E segui as orientações deles, é a que eu vou passar para vocês. Mas basicamente é a que você aprendeu com seus pais para aprender português aqui no Vale de Jequitinhonha. E qual foi a técnica que você usou de forma talvez despretensiosa? Porque você queria pedir para o seu pai pão, chocolate. Você ouviu o pai, você depois entendeu, você falou errado, depois falou certo. Quantas crianças erram a palavra tita e fala 30, ou mesmo o inglês que quer aprender português como adulto, ou eu errava a palavra 4, falava 4, você vai insistindo até aprender. Então, o ponto é a insistência que leva à perfeição, porque a repetição é a mãe da retenção. Em Londres ou no Brasil, Vale de Jequitinhonha, onde quer que você esteja, estudando constantemente, não precisa muita coisa não, uns 10 minutinhos, por exemplo, meus vídeos é de 2 a 3 minutos, pega 3 por dia, assiste de manhã, à tarde dá uma recapitulada, no outro dia assiste mais outros 3, não é, entendeu? Mas tem que estudar, porque a repetição é a mãe da retenção. O Asclepíades aprendeu isso depois de ter apanhado, e poderia ter evitado isso, que ele é uma pessoa culta, mas não aproveitou o tempo que esteve em Londres. Essa experiência, a história de Asclepíades para vocês, bem similar à que eu já contei no passado do Caio Melvitício Zebedeu Júnior, que o pai dele o pai dele também chama Zebedeu, só que o Zé, o pai, ele também já trabalhava em São Paulo e já falava inglês, mas cada um tem que ter seu inglês. Inclusive eles trabalham no Banco do Brasil, lá em Osasco, só que era em turno diferente. Então